Muito obrigado. Hoje é um dia de sermos mais ainda felizes, de dar o primeiro passo na realização dos nossos sonhos. Decidirmos hoje a ser ainda melhor com nossos familiares, ou em outras palavras, cumprirmos a missão que Deus nos entregou como seu instrumento, como autorrealização de Deus aqui na face da terra. E tem tantas pessoas hoje que se dedicam tanto para o bem do próximo, como líderes da Seitonoye. E hoje nós receberemos aqui uma dessas pessoas, que há 49 anos se dedica para o bem do próximo, desde que conheceu o ensinamento da Seitonoye. Ele que mora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, preletor sênior da Seitonoye, Edson Schwartz de Mello. Muito obrigado, Edson. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, digo eu, pela oportunidade de estar falando com o meu grande amigo Enio Masaki Hara. Muito obrigado. Tudo bem com o senhor? Cada vez melhor. Que maravilha. São 49 anos de Seitonoye. Isso, com certeza. Que maravilha. Ininterruptos, viu? Ininterruptos, isso é verdade, viu? E foram poucos fins de semana sem atividade, né, Edson? Realmente, aí eu tenho que agradecer a minha esposa, principalmente pela dedicação dela, e aos meus filhos pela compreensão. Eu imagino, viu? Porque quando a gente se dedica nesse ensinamento também, os dias que ele tem, a gente quer fazer o bem para o próximo, né, Edson? Com certeza. E realmente, para mim, desde que eu conheci a Seitonoye, e eu conheci de uma forma muito estranha. Eu ia perguntar para o senhor como conheceu, mas depois o senhor fala, vai. Eu era, vamos assim, eu nasci com uma doença congênita, né? E eu não saía, não tinha... a minha ideia era ser rato de biblioteca. Então, eu estudava muito, eu lia muito, e eu trabalhava já no Colégio Marista Rosário, aqui em Porto Alegre, e frequentava a biblioteca. E lá nós tínhamos uma senhora chamada Eva, né? A Eva foi a que deu a maçã para o Adão, mas no caso meu aqui, a Eva me deu um convite para ir participar de uma reunião de uns japoneses. Era no centro de Porto Alegre, na antiga Sociedade Filatélica de Porto Alegre. Lá fui eu, num domingo de tarde, e a primeira coisa que eu vi é que não tinha nenhum japonês. E tinha lá um cara, que seria o presidente dos jovens da época, barbudo, né, tipo hippie, e ele começa, o Ikito, Oshi, e daqui a pouco ele solta aquele, eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu fui chegar? O que eu estou fazendo aqui? Né? Foi a minha reação primeiro. Mas aí foi tão engraçado, porque eu fui participando, né? E daqui a pouco aconteceu que esse rapaz, que era o presidente dos jovens, ele me convidou para atuar, né? E eu fui ser tesoureiro. Depois ele saiu, casou, e eu comecei a exercer a função de dirigente. Na época, a gente não tinha uma vinculação ainda direta com a sede central. Nós temos, na época dos denduins, nós recebíamos muitos denduins aqui na época. Eu sei que tinha uma senhora que frequentava a Seitonoye e que era esposa de um deputado estadual da época, e ele conseguia o salão da Assembleia Legislativa. Então, uma vez por mês vinha um denduim fazer as atividades aqui na Assembleia, e era uma casa cheia, sabe? Foi uma coisa assim, muito interessante. O Denduim hoje é o divulgador, né, Pretor Edson? Exatamente, é o divulgador. Então, aí começou, né? E isso em 1973. Aí, em 75, eu fiz o meu primeiro seminário em Ibiúna, aqueles famosos seminários de 5 dias. Então, tem histórias, assim, de nós irmos em caravana com 2 ônibus para lá. Tipo, a primeira vez que a gente foi de ônibus de linha, aí chegamos lá na rodoviária, tivemos que ir para Ibiúna, enfim, são aventuras mil no início. Mas a gente persistiu e tem uma trajetória bem bonita, bem gratificante, né? Porque o fato da gente poder alcançar esse ensinamento às pessoas é algo que não tem preço. E o que te fez ficar na Seitonoye, Edson? Em Ibiúna, a primeira vez que eu cheguei em Ibiúna, havia aquele corredor, tipo um corredor polonês, das pessoas em posição de
Gachô, na época a gente chamava, né, posição de oração, e dizendo aquele muito obrigado. E aquele muito obrigado entrou dentro de mim de uma forma assim tão intensa, tão vibrante, que aquilo ali é que fez a diferença, né? Hoje se fala muito na retomada do presencial, e se fala muito na importância, né, de acolher as pessoas. E este acolhimento, com aquele muito obrigado, fez a diferença na minha vida. Muitas pessoas comentam isso, né? Que quando chega numa reunião da Cityone, por exemplo, sempre tem pessoas lá agradecendo, reverenciando quem chega, né? E tem muitas pessoas que se emocionam só por fato de serem recebidas dessa forma, né? Essa é uma gratidão espontânea, ou seja, você até no primeiro momento você se pergunta, mas o que eu não fiz nada e o cara está me agradecendo, né? Eu não paguei nada, enfim. E é realmente, e sabe que assim, ó, uma coisa que é a característica minha agora, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda, né? 48 anos, e Eu ia eu chego. perguntar, não aposentou, não? Não, ainda não. Não, porque eu tenho uns projetos aqui bem interessantes, sabe, Lênio? Isso também tem a ver com o ensinamento da Seichonoye, né? Porque eu estou sendo útil, né? E esse Sim. trabalho que eu estou fazendo agora, ele está revertendo numa melhoria para a própria universidade, né? Então, é um projeto em 3 etapas, nós já cumprimos 2, então está faltando a terceira. Então, enquanto não terminar a terceira, e se as pernas andarem e a cabeça funcionar, vai chegar lá, né? Então, eu chego, eu sou, bem dizer, um dos primeiros a chegar lá, não precisaria, né? Mas eu sou um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. E aquele pessoal, tá, o pessoal terceirizado da limpeza, e eu passo por qualquer uma daquelas pessoas e digo bom dia, muito obrigado. Eles ficam meio assim, né? Mas é uma característica minha agora. Qualquer pessoa que eu encontro, e às vezes até a minha esposa, mas tu conhece aquela pessoa? Não. Mas como é que tu cumprimenta ela? É normal para mim aquilo, sabe? Não, não tem mais. É natural agradecer, dizer um bom dia. E uma vez eu li um artigo sobre um trabalho da USP, da chamada invisibilidade social, em que muitas vezes pessoas que a gente encontra, principalmente o pessoal da área de varrição, o pessoal gari, é, as pessoas acham normal aquilo que a pessoa está fazendo ali. E a pessoa dizer bom dia ou muito obrigado, né? Ou, por exemplo, assim, ó, eu vou num banheiro público e está ali no shopping mesmo, está ali aquela pessoa que faz a limpeza. A primeira coisa que eu faço, bom dia, muito obrigado. É normal, é natural, sabe? A pessoa meio que fica na. Pô, mas o que é isso, né? Mas é normal, sabe? Então, eu acho que aceite ou noie através dessa gratidão, e não é à toa a norma fundamental, a primeira, né? Agradecer a todas as coisas do céu e da terra, faz a diferença nas nossas vidas. Então, o convite da Eva valeu a pena. Olha, 49 anos, né? Engraçado que depois essa pessoa, eu nunca mais vi ela. Ela sumiu da minha vida. Sabe? São umas coisas assim interessantes, né? Tem aquela pessoa que de uma hora para outra aparece na tua vida, cumpre a missão de te levar para Sentinel e some. A gente aprende isso também na Citroën, né? Que são anjos que vêm para nos É, indicar um caminho bom, né? E depois parece que aparentemente somem, né, da nossa é, frente, mas a missão dela, ela cumpriu, né? Graças a Deus, né? eu tenho comigo, nesses tantos anos de Sentinel, que ninguém entra nas nossas vidas que não tem a ver com a nossa necessidade espiritual. E Sim. cumprida a missão, a pessoa sai de uma forma ou de outra, ela sai das nossas vidas. Ô Edson, profissionalmente, de que maneira a Citroën te ajudou? Olha, eu dentro da universidade, eu fiz toda a minha carreira dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de ficar no segundo escalão da universidade. Já cheguei lá. Então, eu exerci quase todas as funções, né? Na universidade eu já tive várias funções, mas originalmente eu me formei em farmácia bioquímica e hoje eu tenho sob a minha guarda um almoxarifado de produtos químicos e a gente faz um trabalho bem interessante. Hoje a gente conseguiu
Tem uma historinha, não sei se eu posso contar para ti, é assim, ó, eu lecionei um tempo na própria universidade, um dos meus alunos foi ser o meu diretor depois. E ele, a primeira coisa que ele fez, ele chegou lá e disse que eu tinha que mudar alguma coisa. E, assim, ó, no primeiro momento, ele disse, o que esse fedelho quer aqui comigo, né? O que ele tem que se meter na minha atividade? Mas hoje eu agradeço muito o fato dele ter feito essa mudança, que hoje tornou o trabalho bem mais facilitado, as coisas estão fluindo de uma forma. Então, é aquilo que eu digo, né? Ninguém entra na sua vida que não tenha a ver com a sua necessidade espiritual. E se a gente sabe, né, aproveitar essa oportunidade, a gente só colhe coisas boas. Então, mas a Sentinela, dentro da faculdade, através da sua pessoa, como que vive a Sentinela dentro da faculdade por você? Todo mundo sabe que eu sou Seichonoye, né? É, Eu não preciso estar divulgando, nem colocando na testa, assim, sim, mas as sim. pessoas sabem. E é interessante porque as pessoas, via de regra, quando elas precisam de um conselho, né, elas vêm lá naturalmente. Né? E eu tenho como é que eu vou dizer, os meus colegas próximos, eles me chamam de General Dureza, porque eu cobro do pessoal, né? A coisa tem que ser feita de forma correta e transparente, não pode ficar fazendo de qualquer jeito, né? Então, eu acredito que, através do exemplo, a gente possa fazer com que as pessoas, né? Não adianta só falar, né? A gente tem que, né, realmente colocar em prática. Então, as pessoas conhecendo que eu sou da Seitianoye, fica tranquilo. Todo o trabalho, assim, todo mundo vem e a gente conversa. A gente dá um jeito Maravilha. de... Ô, Edson, é fácil viver a Sentinela na família? Olha, é um desafio. E eu acredito que aquilo que tu falaste anteriormente, né, de que a gente abre mão, às vezes, de finais de semana, a gente tem uma cobrança, né? Aquilo que a gente, né, às vezes a gente se emociona e vai demais, a gente, né? Então tem cobranças. Mas eu tenho uma situação aqui que a minha esposa, eu a conheci dentro da Seitonoye, e nós estamos assim, casamos em 1980, e a gente tem assim uma relação extremamente bonita, né? Começou bonito e está sendo bonito. Que bom. E com relação à família toda, assim, sogro, sogra, pai, mãe. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida foi o fato de que, por exemplo, essas pessoas elas já faleceram, né? Então, graças a Deus, eu pude fazer essa parte, né, quando eles faleceram, eu que providenciei tudo, e para mim, sim, é uma gratidão imensa, né? Eu tenho todos eles com a oração perpétua, né? Cada um deles tem a sua oração perpétua, e eu acredito assim muito que a força desses nossos entes queridos que já partiram, principalmente pai, mãe, sogro e sogra, eles têm uma influência muito grande nas nossas vidas. E é fundamental, né, que a gente expresse. Então, todos os dias, né, eu necessariamente não faço a leitura da sutra, mas eu costumo pegar um livro e ler com eles, estudar com eles. Então, eu chamo eles para estudar. Né? Então, tem sempre a hora do estudo aqui. Então, a gente já vários livros a gente fez assim, e é muito gostoso, sabe? Porque a gente sente que eles também estão aproveitando isso. Ô, Edson, nesse tempo todo de Seitonoye, você deve ter conhecido pessoas, ouvido relatos de experiência, que você fala, nossa, algo que até então parecia impossível, quando se pratica, tudo dá certo, né? Você deve ter muitos também que você orientou também, que mudou a vida delas, né? Você podia contar um para a gente aí? Eu até poderia dizer de um relato meu, né, extremamente importante.
Como eu disse no início, eu tinha uma questão de uma doença renal crônica e eu tinha vida até os 21 anos. Hoje eu estou com 67 anos. E há 7 anos atrás, houve uma situação onde os rins começaram a falhar, né, embora o ensinamento da Seite ainda. E foi tão interessante porque a médica com a qual eu me tratava, ela se tornou uma pessoa extremamente amiga, né? E, para a minha surpresa, quem foi a doadora do rim, que eu tive que fazer essa transplante renal, foi a minha esposa. Então, foi uma forma assim que hoje a gente está cada vez mais unido. Então, ela disse assim que ela não pode descuidar do rim dela, que eu tenho... Então, sabe, criou-se uma situação que não é uma situação assim extremamente rara, né? Porque não é uma pessoa consanguínea a mim, né? O correto seria pais ou filhos, enfim. E a minha esposa foi uma coisa assim, realmente, nós nos conhecemos na Seitonoye, e também ali tem um outro relato muito bonito, porque eu a orientei, né? Lá na antiga Riachuelo, tinha uma menina chorando, e eu orientei ela, no sentido de que ela tinha perdido o emprego. Eu disse, não, vai, ajuda a tua mãe, faz o que tiver que fazer em casa, na hora certa vai surgir o emprego correto. E ela, um dia, até chovendo, foi até a universidade falar com umas colegas, e a colega disse, não, tem uma vaga lá no Instituto de Química. Eu estou chegando no Instituto de Química, e ela está falando lá com o pessoal da portaria, ela se vira, e ela disse, o que tu está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Aí que a gente começou a namorar. Então, foi uma coisa muito legal. Então, a vida da gente, né, tem inúmeros relatos. E das pessoas que a gente orientou, né, a gente tem, assim, a grata satisfação de ter acompanhado muitas pessoas, né, principalmente nas associações locais, e a gratidão que as pessoas têm, né, quando dizem, aquilo que você falou, aquela sua palestra foi importante, aquilo que você me disse naquele dia, né, ontem mesmo uma pessoa me parou e disse, olha, aquilo que você falou para mim realmente era certo, e deu certo, certo? Eu nem sei o nome da pessoa, nem me lembro aonde é que foi que eu falei com ela, mas ela veio com uma alegria tão grande dizer que aquilo tinha sido, aquelas palavras tinham servido. Então, Ô, Edson, não sou eu? Sim. desculpa interrompê-lo. Você comentou um pouquinho agora que a sua saúde não era das melhores, né? Mas graças a Deus hoje está chegando já nos 70, que nem diz o outro, né? Falta pouco, graças a Deus. De que maneira o ensinamento da Seitonoye colaborou para que você tivesse hoje feliz, saudável? Que práticas que você fez ou continua fazendo? Assim, ó, na realidade, é trabalhar pelo bem da humanidade. Basicamente é isso. Né? Eu tanto na URSS quanto na Seitonoye, quando eu tenho uma atividade para ser exercida, eu exerço essa atividade com toda a força que tem, sabe? Claro, eu faço as minhas orações, mas eu acredito que o trabalho, né, a dedicação, ela é fundamental, né? A oração vamos dizer assim, é o caminho, né? Nos norteia o caminho, mas se a pessoa não fizer alguma coisa, né? Aquela coisa, levanta e anda, né? Então, se a pessoa fica só passiva nessa história, né? Então eu acho que assim várias pessoas que a gente orientou no sentido de trabalhar, né? Pelo movimento de trabalho, não importa o que você vai fazer, mas trabalhe, faça alguma coisa onde você seja útil. E o fato de você ser útil faz com que você adquira saúde, com que você adquira prosperidade, com que você adquira a felicidade, porque você está fazendo outras pessoas felizes. Agora, quando você tem só a oração pensando, eu quero isso, quero aquilo outro, muitas vezes você não cria a condição para que aquilo que está bem próximo de você se manifeste. A pessoa fica muito no vamos fazer. Não, faça aquilo que está
né, agora, nesse momento, à sua disposição, e faça bem feito. Tudo aquilo que você fizer assim, com intensidade de amor, de dedicação, tudo isso volta, né? São créditos que você gera, né? No banco de Deus, como a gente chama, né? E que vão retornar para a pessoa. Mas eu acho que o trabalho de dedicação ele é fundamental. Dentre os livros da Seitoné, qual que foi que te marcou bastante, que você leu, releu algumas vezes? Ah, não podia ser, já que eu venho lá dos jovens, né? O livro dos jovens. O livro dos jovens é realmente algo marcante, sabe? Porque aqueles cavalinhos que tem ali na frente, eles te dão, né, uma motivação, né, muito grande. E as palavras daquele livro, não importa a idade da pessoa, né? Muitas vezes, Enio, a gente, dentro da própria Seitonoye, um perigo muito grande que a gente tem é de se acostumar com a própria Seitonoye. E quando a gente se acostuma e não vibra mais, né, aí a coisa começa a desandar. Então, para as pessoas, né, que estão neste momento nos ouvindo e que ainda têm alguma dúvida, que ainda estão balançando, leia, releia e estude o livro dos jovens. Tá. E se o senhor tivesse que indicar um outro livro, qual seria? A humanidade isenta de pecado. Por quê? Eu quase fui padre, né? E é uma coisa assim que é bastante interessante na nossa sociedade ocidental a questão do pecado. É algo assim marcante e a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas se autopunindo, né? Por força dessa ideia de pecado que ela está muito introjetada na mente nossa aqui no caso das pessoas do Ocidente. Então, esse livro, não é à toa que o senhor Heitor faz questão, né, de ler, de fazer a transcrição, de reler, né? Eu mesmo, dentro desse quadro que eu tive que fazer o transplante, eu fiquei um mês parado, só um mês, né? Até da Sentinel. Mas aí eu consegui ler várias vezes esse livro, A Humanidade Isenta de Pecado, e para mim, eu tive como se fosse um insight. Não existe karma, não existe cruz, não existe destino. Só existe um expediente de salvação que está nas nossas vidas para nos ensinar alguma coisa. E cabe a nós, né, aprender e em aprendendo aquilo somos. Já cumpriu a sua missão. Falando em aprender, Edson, se alguém te questionar qual foi o maior ou o melhor aprendizado da Seitonoye para o senhor, qual foi? É justamente essa questão de tirar o sentimento de culpa. Por força dessa minha criação como católico praticante, né, eu tinha muito comigo. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, e eu estudei sempre num colégio de padres, né, primeiro os jesuítas, depois os maristas, e lá na minha primeira infância, né, quando eu entrei na escola, a gente sempre tinha uma missa, a gente tinha que participar de uma missa. E na igreja onde a gente tinha essa missa, aqui uma famosa em Porto Alegre, São José, tem um Cristo, né, um Cristo crucificado pendurado, bem na frente lá do altar. E sempre que eu ia para a missa, aquele Cristo estava olhando para mim. Ele olhava para mim, não para os outros, para mim, e sempre com aquela ideia de culpa, sabe? Então, isso foi uma coisa que me acompanhou por muito tempo e que, graças a Seichonoye, graças a praticar o ensinamento da Seichonoye, eu gradualmente fui conseguindo superar. E hoje eu tenho certeza, né, que por ter essa natureza divina, eu posso e devo ter consciência do merecimento que eu tenho de receber coisas boas, ter amizades boas como o do Enio, né? E assim viver, né, de forma plena essa natureza divina. Ninguém nasceu para sofrer, né, Edson? Com certeza, com certeza. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso e acabam transformando a sua vida de felicidade em
momentos de sofrimento, entre aspas, né? E as pessoas curtem isso, né? É impressionante, gente. Olha, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre o pessoal, volta e meia, a gente está, digo, meu Deus do céu, para que isso? Para que tanta, né? E curtem, sabe? O pessoal parece que faz questão, principalmente assim, em alguma fila de espera de hospital, o pessoal faz concorrência de doença, faz concorrência de problemas, né? Enfim, e assim, contam aquilo com uma satisfação e mal sabem eles que estão semeando para o universo aquelas coisas, né? Então, na medida em que você vê, né, a Sentinel nos dá essa possibilidade de ver as coisas com outra visão, né? E quando você vê que em tudo existe luz, em tudo existe a presença de Deus, mesmo numa situação aparentemente negativa, você pode e deve ver a presença de Deus. Então, como um expediente de salvação, aquela prova, né, aquele exercício que a gente recebe, que aparentemente é negativo, mas lá no fundo ele tem uma grande lição para que a gente possa expressar cada vez mais essa natureza divina. E é interessante isso, ele, como a gente vai adquirindo força para, no momento certo, agir da forma certa. Né? A gente não age de forma precipitada, a gente age, né? E também, para mim, uma das palavras-chave dentro da Seitonoye é a adequação. Pessoa, lugar e hora. Eu diria dose, né? Um pouquinho de dose também é bom, né? Mas eu acredito piamente que é dessa forma que a gente pode realmente vivenciar o ensinamento. E cumprir, né? Por exemplo, se você está na condição de adepto, seja o melhor adepto. Se você está na condição de divulgador, seja o melhor divulgador. Se você está na condição de preletor, independente do grau, seja o melhor preletor. Então, isso faz a diferença, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão à volta. Porque todos nós, constantemente, estamos emanando energias. E quanto mais nós emanarmos à nossa volta, né, energias positivas, né, antes de chegar aqui para fazer essa entrevista, eu tenho um colega lá da universidade, né, que também é bioquímico, e nós ficamos conversando um pouco vamos dizer assim, para te ter uma ideia, como a gente atrai pessoas semelhantes. Ele estava justamente, nós estávamos conversando sobre essas coisas, dessas energias, e, olha, casou tranquilo, inclusive com essa proposta que tu fizeste agora para mim. Muito obrigado. Que bom, Edson. Só para a gente encerrar, aí no Rio Grande do Sul vocês têm uma academia de treinamento espiritual, né? Academia de Santa Tecla, no município de Gravataí, e nós sabemos da importância que se tem, né, um evento numa dessas academias da Sintonê, no caso de vocês, de Santa Tecla, né? E para que as pessoas tenham acesso a essa academia, Edson, o que precisa? Basicamente, hoje, nós temos um site, a gente pode entrar pela internet, né? Inclusive, agora tem o sistema da inscrição, que também é feita pela internet, então é extremamente facilitador, né? E eu gostaria de colocar para as pessoas, assim, eu sou um dos pioneiros da academia também, né? Pelo tempo que eu tenho, e a construção dessa academia com a vibração dos nossos pioneiros, e hoje eles são reverenciados de forma mais objetiva, né, fazem com que aquela academia, que é pioneira, né, hoje nós temos a sala de oração, foi uma primeira sala de oração, as pessoas, né, ao chegarem nesta academia de Santa Tecla, e nós temos seminários também em espanhol, aqui na Academia de Santa Tecla, as pessoas vão ser, antes de mais nada, extremamente acolhidas, e as pessoas vão, quem for à Academia de Santa Tecla, né, nos seminários que nós temos mensalmente, sejam eles gerais ou seminários específicos, vão sentir essa atmosfera, e como diz na revelação divina da Academia da Vida, aqueles que vierem, né, com o coração aberto, receberão a graça,
e vão ter as suas vidas modificadas. Quem se permitir que o ensinamento, né, adentre ao seu coração, à sua mente, e muitas vezes também aquela pessoa que já está há mais tempo na Seitianoye, é extremamente importante que participe das atividades aqui da Academia de Santa Tecla. Eu me lembro que quando quando o saudoso preletor Masato Kuamoto, que foi o nosso iniciador, né, aquela pessoa que deu o pontapé inicial para que a gente pudesse ter essa academia, a ideia dele era que a gente não tivesse que ir até São Paulo, né? Na época a gente tinha que ir de ônibus, toda aquela a estrutura que a gente tinha que fazer para chegar lá em Ibiúna, e aqui a gente tem bem perto, né? Então, às vezes parece que quanto mais perto, mais longe do coração, mas é importante que as pessoas entendam que a Academia de Santa Tecla está com as suas portas abertas, os seminários agora retornaram de forma plena à atividade, ao modelo presencial. Então, como diz o Enzo, é só ir para o abraço. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado, viu, Pretor Edson? Parabéns aí, né? Nesses 49 anos de dedicação aí para o bem do próximo. É admirável o senhor aí, viu? Te admiro muito e que Deus continue aí te dando sempre saúde e orientação para que você continue nesse caminho de luz, levando luz a todas as pessoas, familiares e assim por diante. Muito obrigado a todos que acompanham o programa Jornada da Vida. E que tal você também ser também aí um grande motivador, incentivador, orientador desse ensinamento da Seitianoye, levando, compartilhando os links desses programas para que mais e mais pessoas conheçam também o ensinamento da Seitianoye. Deus abençoe a todos, muitíssimo obrigado e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seitianoye. E inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.